avião, eu fecho o olho até, tipo, ele sair até ele decolar. Eu detesto. Se eu pudesse, eu morava no primeiro andar. Um dos maiores medos que eu tenho é de perder minha família, de um dia eu me deparar que eles não estão mais lá e se eu precisar de qualquer coisa, eu não ter o meu apoio familiar, ter minha mãe e meu pai perto. Eu sou muito próximo da minha família, então esse é um dos maiores medos que eu tenho. Eu tenho medo de barca, mas é uma coisa que tem que pegar, né? Então eu tô perdendo aos poucos. Mas assim, quando tá chovendo, chuviscando, eu não pego de jeito nenhum. Espero no rio até passar. Medo... Não tenho de nada. Não tenho, não. Não tenho medo. Mas nada, assim, nada? Então, assim... No caso, a gente só sabe quando realmente vive a situação, mas assim, uma coisa assim que eu tenho medo, não. Com certeza todo mundo já sentiu medo em algum momento da vida. Mas você sabe definir essa sensação? O medo é uma resposta automática do corpo a uma ameaça, que te deixa em estado de alerta, pronto para lutar ou para fugir. Ouviu isso? Ficou com medo? A gente sente medo desde que era pequenininho. Isso porque as crianças não conseguem distinguir fantasia do mundo real e muitas vezes acabam imaginando coisas que nem existem. E aí, Pedro, do que você tem medo? Lobo mau, lua cheia, helicóptero, lobisomem, todos os bichos. E você, Bruna, do que você tem medo? Fala pra gente. Tenho medo de aranha, tenho medo de barata e também eu tenho medo de bicho-papão. Eu sempre penso que o sonho se realiza, porque eu sempre sonho de vez em quando as coisas que não existem. Quem falou pra você que essas coisas existem? Como é que você começou a pensar no lobisomem na mula sem cabeça? Eu penso assim da minha percepção. Você já viu algum lobisomem? Eu? Nunca. Mas existe? Mas você acha que ele existe? Se ele existe, como é que ele deve ser? Feio, assim, o cabelo assim, todo arrepiado assim, e assim, ó. Are you alright? Ele anda bem assim. As crianças têm seus próprios tipos de medo. Já o medo dos adultos é um pouco diferente. Não é mesmo, Igor? Sem dúvida, Luísa. As fobias, por exemplo, são um tipo mais intenso e específico de medo, mais comum entre os adultos. É o que a gente vai ver agora com a psicóloga e terapeuta cognitiva comportamental Cristine Fares. Então, Cristine, qual é a principal diferença entre medo e fobia? Medo, ela é caracterizada pela questão da própria sobrevivência da espécie. Quer dizer, o medo é natural do ser humano. Quanto à fobia, é um medo também, só que ele é um medo irracional. A pessoa não consegue ter controle sobre esse medo, inclusive limitando ela nos afazeres da vida do dia a dia. As fobias, elas geralmente surgem na infância, né? Os sintomas, eles podem variar de intensidade, mas geralmente são sintomas de ansiedade, que a gente experimenta em situações do cotidiano. E a resposta imediata é o afastamento da situação que causa esse tipo de sintoma. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre as fobias, vamos falar diretamente com as pessoas que convivem com elas todos os dias.
Eu sinto, quando eu tô assim, num lugar alto, é mesmo uma vontade de me jogar. Se eu ficar olhando muito para baixo, dá uma sensação de que eu não tenho controle do meu corpo e que a qualquer momento eu vou cair mesmo. Não por me desequilibrar ou por qualquer coisa, porque eu sinto essa vontade de me jogar. Eu digo que eu não tenho medo de altura, eu tenho medo do que possa acontecer quando eu tô num lugar muito alto. Quando eu descobri que eu tinha claustrofobia, eu tinha 14 anos. E foi num passeio do colégio que a gente tinha que entrar no submarino da Marinha. Então foi super complicado. Eu não fazia ideia do que era isso. E a sensação é de que tudo vai se fechando. A sensação das paredes se fechando, do teto se fechando. E essa ansiedade e o enjoo e é claustrofobia. Foi assim que eu descobri. Quando você descobre e começa a lidar, esse é o maior medo. É você ver que não consegue sair. E aí você vai se adaptando. O tempo vai passando e você vai se adaptando. Você vai criando seus próprios mecanismos de defesa. Você já entra num lugar fechado pensando em como vai sair. Tem vários tipos de tratamento. Eu procurei um tratamento com um psicóloga mesmo. Tem vários, tem psicoterapia. Então é muita conversa, buscar saber de onde veio, enfrentar umas situações com a psicóloga. Ela leva você para enfrentar, para conseguir entender mesmo como você se sente naquela situação. É basicamente isso. Medo de qualquer cachorro, filhote, os maiores então pior ainda. Mas filhote também não gosto não. Não tenho problema nenhum em ter cachorro de pelúcia, ver foto, ver filme com cachorro. Porque tem algumas pessoas que têm fobia assim, de animal e não conseguem nem ver vídeo, nem ver foto. Mas eu não consigo estar no mesmo local assim que um cachorro ou que um gato também. Mas um cachorro é pior. É difícil explicar assim a sensação que eu tenho, né? Porque eu vejo o cachorro a uma certa distância e já começo meio que a me preparar, sabe? Porque eu fico muito nervosa. Assim, coração aceleradíssimo. Se tiver algum amigo do lado, eu vou começar a apertar o braço da pessoa. O que eu tenho tentado ao longo dos anos é me controlar cada vez mais. Já consigo passar, digamos, a 1 metro assim, do cachorro, mas muito dura, assim, gelada, né? Não falo, não tem reação alguma, eu só passo torcendo para aquele momento acabar logo. Old people, running people, airplanes, tall things, things you can get stuck in, loud things, screaming, crying, people with bad teeth, bags without owners, shoes without owners, children without parents, ringing things, smoking things, people eating meat, people looking up, towers, tunnels, speeding things, loud things, things with lights, things with wings. A síndrome do pânico consiste em ataques intensos e recorrentes de pavor. Os sintomas são súbitos e muitas vezes inexplicáveis. Então, foi muito de repente, entendeu? Eu tinha 18 anos e estava passando por uma fase, assim, de muito estresse, vestibular, e tudo aconteceu, assim. Eu tinha palpitação no coração, né, taquicardia, falta de ar, as mãos tremiam, sudorese. Eu assistia a aula e o suor escorria. E muito medo. Medo de morrer, medo de andar de ônibus. Eu não andava sozinha, não ficava em casa sozinha. Enfim, até eu encontrar a medicação adequada, eu senti um medo absurdo. E aí eu aliei a medicação com o tratamento com a psicologia, com o psicólogo. Então, mas demorou, foram 6 meses para eu conseguir ter algum resultado. A medicação, ela controla quase que de imediato a síndrome do pânico. E ela deve ser mantida por um período de 6 meses a 1 ano, variando de acordo com a gravidade do sintoma. Agora, é fundamental que ele faça uma terapia ou a cognitivo-comportamental, algumas técnicas de relaxamento, justamente para abordar outras situações que podem estar presentes, que podem, por exemplo, gerar nesse indivíduo, né, uma reação
não muito funcional ao estresse, de modo geral, né? Mas eu passei por vários remédios até eu achar um adequado para mim, que tivesse, enfim, um bom resultado, mas, enfim, passei por várias medicações. Parece que é sem motivo, mas quando você vai fazer análise, você vê que tem, sim, causas por trás que não são tão óbvias. O pânico é uma doença, né? Acho que você tocou num ponto fundamental, como tantas outras, como o diabetes, como a pressão alta, né? Eu tenho uma desregulação do sistema que regula a minha pressão sanguínea. O transtorno do pânico, ele é considerado, ele está dentro do grupo dos transtornos de ansiedade, né? Então, os transtornos de ansiedade geralmente se manifestam em pessoas com traços de personalidade mais ansiosa, mais perfeccionista. É bastante frequente entre as mulheres, né? As mulheres sofrem muito mais com o pânico do que os homens. E muito comum também a associação com a depressão, né? Pela própria limitação do quadro, da crise. Sim, é uma coisa que todo mundo sabe propícia, principalmente em cidade grande. Tipo, eu que sou de cidade pequena, sempre tem essas notícias meio bizarras que acontecem, mas não é qualquer esquina, mas sempre tá propício a coisas pequenas que realmente nos afetam. Medo a gente sempre tem, né? Sempre tá atento, tem que estar sempre preocupado com relação a isso. Você vê que ninguém volta para casa sozinho, todo mundo sempre fica se esperando para poder voltar para casa em grupo, tal. A gente está sempre andando na rua segurando a bolsa. A insegurança, né, que nós vivemos no dia a dia, não é isso? Não temos nenhum respaldo com relação às autoridades, com relação à segurança. A polícia não dá a segurança que nós pensamos ter, não é isso? E basicamente essa é a maior preocupação de medo da minha vida, é a insegurança. Com certeza todo mundo já sentiu medo em algum momento da vida. Mas você sabe definir essa sensação? O medo é uma resposta automática do corpo a uma ameaça, que te deixa em estado de alerta, pronto para lutar ou para fugir. Você ouviu isso? Me dá a câmera. Tenho medo de gente, de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapulir. Medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta.